Olá, povo de Deus, boa tarde, Pai seja convosco. Hoje estou aqui para falar da aula do livro de Teologia Sistemática 2, a professora Heleda Santana. O livro de Teologia Sistemática 2, o capítulo é o 8, do 8.1 a 8.4, o assunto Consequência do Pecado, grupo Josevaldo Lapa, Lucas e Marcos Menezes. A introdução. Em nosso estudo até agora, notamos claramente que o pecado trouxe consequência desastrosa para a vida humana. Começamos o livro com a nobreza do homem, criado à imagem de Deus. Depois, observamos claramente que a humanidade caiu daquela posição e vive no caos e escravidão do pecado. Neste capítulo, vamos olhar mais de perto estas consequências, tanto para os pais da raça humana quanto para nós no século XXI. Procuraremos entender também como estas consequências da queda foram transmitidas a nós. Vamos começar este capítulo com o registro bíblico, olhando os textos sobre as consequências e a transmissão destas consequências, 8.1, para depois olhar como, historicamente, os teólogos têm interpretado este texto, 8.2. Em seguida, faremos uma lista das principais consequências do pecado, 8.3. E no fim procuraremos uma posição equilibrada sobre a sua transmissão. 8.1 Registro bíblico da consequência do pecado. Após a desobediência do casal, notamos consequências imediatas: vergonha, culpa e medo de Deus. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim sob a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. Então, essa consequência, quando a própria foi imediata, né? Deus deu uma ordem para o homem que administrava ali a terra, o local, para que ele pudesse desfrutar de tudo, mas não poderia tocar na árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. A serpente, que é representada pelo diabo, na conversa com Eva, fez a pergunta por que ela não comeria da árvore da vida, ofereceu para que ela comesse. E ela disse que não, porque senão ela ia morrer. No caso, a serpente disse que não, que ela ia conhecer o bem e o mal, ou seja, ia se tornar como Deus, né? E se a gente pegar a palavra em 1 Coríntios 15:33, vai dizer que as más conversações corrompem o bom costume. Mesmo com aqueles momentos de conversa com Deus, a serpente enganou, né? Um engano, né? E levou a Eva a passar por essas três coisas após o pecado, porque a consequência do pecado é a morte. Então, ali veio a vergonha, né, porque descobriu que estava nu, e cobriu-se com folha, a culpa pela desobediência e o medo de Deus, né, a presença, né, e os olhos dos dois, né, se abriram. E o que é que eles perderam? Eles perderam a inocência, perdeu o diálogo com Deus naquele momento, né? E foi expulso. A desobediência gerou a consequência do pecado.
O pecado, ele gera culpa. E Romanos 6, 23, parte A, diz: o salário do pecado é a morte. Culpa. Sente-se responsável ou arrependido por uma ofensa percebida, real ou imaginária. Pode-se fazer parte da reação do luto, ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, gerou ali um medo, né, do afastamento, do relacionamento que foi perdido. E nessa sequência, o que é que houve ali? Houve uma sentença, né, para a serpente, que é o diabo, inclusive uma maldição profética, Gênesis 3,15, né, gerou ali. E Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, essa sentença já foi a primeira ali para a serpente, né? E o diabo, no caso. E o diabo, né? Como a pastora Leda, ela, numa aula passada, ela colocou bem, que o diabo não poderia porque ela vai agora rastejar. Então, eu acredito também que a serpente, não sei como, mas ela não rastejava, mas ela tinha algo, né? E se eu for, e estava imaginando, isso aqui é meu, viu, gente? Que a nossa guerra, ela começa em cima mesmo, né? Então, se a gente, eu paro para analisar que a guerra começa na mente. E também houve a sentença para a mulher, né? No caso, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a filhos. Ou seja, o pecado gerou aquilo que eles tinham ali, de estar ali desfrutando de tudo, sem dor, sem problema algum, mas agora há uma sequência pela desobediência. E ao homem também, né? E no caso a mulher está em Gênesis 3,16. E ao homem em Gênesis 3,17 a 19, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó tornará. Então a sentença ali pela desobediência, né? Por isso que o homem, hoje a terra é maldita, no sentido para agora trabalhar do suor, porque eles não tinham isso, eles tinham total liberdade, eles podiam desfrutar sem essa sentença agora, porque agora foi imposto, né? E o processo de morte, doenças e processo de envelhecimento foi após a sentença que eles receberam, né? E sobre essa sentença que passou para a humanidade, veio agora a consequência da queda. Aparece a sociedade, torna-se crescente a violência e perversa, né? E como foi prometido à mulher e ali gerar filhos, Caim e Abel, no caso Caim mata Abel, porque Abel ele tinha na obediência as coisas de Deus e ouvia e ali e fazia
ofertas e dízimo com amor, e isso, o coração de Caim, que é mau, justamente da essência, já toma conta, né? Como diz aqui em cima, que essa consequência da queda aparece à sociedade. Então, aos filhos veio, por isso que Caim matou Abel. E o poder do pecado vira uma avalanche, no caso Gênesis 6:5. E agora, a partir de Êxodo, Deus dá a lei moral, né? Foram incluídas consequência negativa para quem fosse idólatra ou tomasse seu nome em vão, e positivo para quem obedecesse aos pais. Então ali agora Deus dá uma lei, né, ao povo. Aqui agora estamos já cá na frente, o povo que foi liberto por Deus, o povo que também não tinha direção, e Deus, através de Moisés, usa Moisés para assim, através da lei, o povo agora seguir o mandamento, né? E quando Moisés vai para o monte, passa 40 dias, o coração do homem, essa essência negativa agora, eles colocaram que Moisés estava demorando e que precisava de algo para adorar, e agora ele faz um bezerro e começa a adorar, né? Isso estava na lei, que ia adorar só ao Deus, né? O nosso Deus. E Deus coloca ali, dá a Moisés 10 mandamentos, né? 4 relacionados o nosso amor para com Deus e 6 do amor ao próximo. E quando Moisés desce que vê essa idolatria, entristece o coração de Deus, que é a desobediência, porque o coração do homem está totalmente dado ao mal, inclinado, na verdade, para o mal. Então agora posto agora, né, a bênção, né, a bênção de Deus e a maldição para aqueles que obedecem, né? E vocês terão bênção se obedeceres ao mandamento do Senhor, né? E maldição para aqueles que não obedecem. E ele te dá ali agora, ele entrega ali hoje: estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, se obedecestes o mandamento do Senhor, o seu Deus, que hoje é dado. Então, entre a bênção, né, e a maldição para o povo, porque existia agora uma lei a seguir agora, porque o povo agora tinha uma direção. Ou seja, o povo agora não podia pecar e dizer que por inocência agora. Não, agora existia uma lei. E por ser tão generalizada que o pecado, né, ele foi passado de pai para filho, Davi, ele expressa no Salmo que desde que concebeu a mãe dele, ele já nasceu, né, desde o ventre com esse pecado. Agora, se a gente pegar que Jesus diz que as crianças são deles, né, como é que pode, né? Porque ao crescer a pessoa tem um conhecimento, né, do bem e do mal. Agora a opção agora é de escolha, né? Quando a gente segue o caminho do Senhor, a gente agora vive segundo a palavra dele, né? Mesmo essa essência que está no homem, mas agora a gente tem uma escolha a fazer entre o bem e o mal, a bênção e a maldição. E aí a palavra ainda vai dizer: escolhe, pois, a bênção. Deus ainda tem esse carinho por optar, por a gente escolher
né? E assim, por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, quando a pessoa peca, o que acontece? A morte espiritual, né? Porque quando a serpente falou isso para Eva, vou voltar lá, e naquele momento ela não morreu, mas foi espiritualmente, né? Então, essa morte é espiritual. As pessoas estão na presença de Deus, né? E ela peca, ela se afasta, ela perde o que tem mais de melhor de Deus, né? A aproximação, o relacionamento, o amor, a fala, tudo está em a comunhão, né, com Deus. Mas quando a pessoa peca, gera morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, essa essência veio de Adão para cada um de nós, mas existe uma lei que a gente obedece, não que isso venha nos dar, encher, porque agora somos bons, não. Mas a gente necessita da palavra e necessita do, do, da opção de não querer pecar, né? Aqui os profetas trabalharam contra o pecado do povo, ou seja, o povo, Deus dava um homem para sempre falar, um profeta, um líder, para falar para as pessoas, para que ela não vive como uma ovelha desgarrada, né? Aqui Isaías fala sobre isso, né? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? E Isaías 53, 6, né? Mas andávamos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes um bispo e um pastor. Ou seja, lá no, como Isaías fala aqui, ele como direção do povo, como boca de Deus, o povo não podia ter essa fala, que não tinha uma pessoa para orientar, para falar sobre o amor de Deus, sobre os mandamentos de Deus. Mas aqui em 1 Pedro 2,25, ele pega essa fala, né? Mas agora aqui hoje nós temos um bispo e um pastor, um orientador, para que lutamos mesmo contra essa essência pecaminosa que está em nós, né? E essa briga que há na mente, né? Engraçado que uma vez eu estava no início na escola e houve uma pergunta sobre isso, né? Quando é que isso vai acabar? E eu me lembro que foi o irmão Edson que até que falou, isso nunca vai acabar, só quando o Senhor voltar ou a gente descer a sepultura, né? Quando o Senhor voltar e quem estiver morto ressuscitarão os vivos, né? Então essa guerra a gente combate com a palavra, com o Espírito Santo. Por isso que desde essa época aí já existia pessoas para falar do amor, para que a gente vencesse o mal, né? O mal porque os olhos foram abertos. E mais aqui mostra como a consequência do pecado, até as boas ações são contaminadas pelo egoísmo pecaminoso. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Jeremias mostra que o coração torna-se enganoso. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença incurável, né? Como se deixamos levar pela emoção, né? Como se deixando levar porque a escolha
que Deus nos deu ali, entre a bênção e a maldição, a gente tem, porque a gente tem a palavra, a gente tem a de dizer não mesmo, a gente tem que lutar, né? E não mais viver segundo como se não tivesse direção, né? O coração do homem é enganoso, mais que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Né? A palavra já diz tudo. Se a gente não tiver sustentado, a gente vai inclinar mais para, né? A Bíblia diz que a quem você estiver alimentando mais é que vai vencer. Se você alimentar mais o Espírito, é o Espírito que vai vencer. Mas se você alimentar a carne, é ela que vai vencer. Então temos que lutar dia a dia. E agora entra um novo, né? O Novo Testamento em Jesus, né? Na parábola do filho pródigo, mostra graficamente as consequências do pecado e também a atitude amorosa do pai que o espera, né? Aqui o filho ele vai agora pelo seu coração, ele quer desfrutar o filho mais novo, né? E a gente vê aqui os dois lados, o filho mais velho que fica, que está ali na presença do pai, mas ele acha que ele é o cara agora, porque ali tudo, como o pai revela mesmo, que ali tudo pertence a ele. Mas tem essa coisa da autossuficiência, né? E ele, em vez de aproveitar, não. Ele se deixa levar pelo seu eu, né? E aí esse choque do eu, da coisa do que eu faço certo, né? Porque agora eu sou o cara. Mas por outro lado vem um filho que gastou tudo, que se arrepende, né? E o pai espera de braços abertos o arrependimento, né? O que não houve lá no início, não houve, mas sim um culpou o outro, né? A Eva pecou, Eva, faltou a palavra agora, Eva culpou, na verdade, a serpente, e Adão culpou a Deus pela mulher, e assim um fica jogando e não tem a responsabilidade de se arrepender ali, né, e pedir perdão e dar seguimento, né? E aqui Paulo é quem escreveu em mais detalhes sobre a transmissão das consequências da queda. Nos primeiros capítulos de Romano, prova a universalidade do pecado, que todos conhecem o certo, Romanos 12:2, ou seja, é aquela palavra que Paulo diz, né, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue mais o mal, né? A essência do pecado. Mas a gente luta, né? A gente tem agora a escolha é nossa. Todos pecaram, ou seja, é verdade, né? Essa essência de lá do início está aqui em Romanos 3:23. E todos estão debaixo do juízo de Deus, Romanos 19. Todos condenados diante de Deus, né? Mas temos Cristo, né, para que venha não em nós mesmos, né? Porque às vezes as pessoas acham como esse filho mais velho que ficou, que já está na presença, mas a gente sabe que na cruz é que vem a nossa justiça, né? No sangue derramado pelo nosso pecado que Jesus fez por cada um de nós. Então, não é pelo meu fazer, não é pela minha própria justiça, mas essa justiça vem de Cristo pelo sangue derramado pelo pecado que Cristo morreu, né? Agora, a questão como aconteceu essa disseminação universal do pecado, né? Com o texto. E agora o final,
que ele vai dizer aqui, condenação, né? Romanos 5, 12 até o 19. Eu vou ler agora, eu vou ler uma parte aqui que é do 5, que resume, do 18 e 19. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Ou seja, assim como o pecado, a essência desse pecado entrou no homem, né, por causa do início, assim também por um ato de Jesus, a graça é sobre todos os homens, né? Basta querer, basta confessar, né? E somos justificados por Cristo, né? A justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, né? No caso, Adão, muitos foram feitos pecadores, né? E assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, a desobediência, né, gerou a morte. E essa essência entrou no homem, que é o pecado, né? E por muito, como ele diz aqui, por muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos em Cristo Jesus. Né? Para finalizar, entre as obras pecaminosas de Adão e a obra completa de Jesus, por meio, no caso, pela obra pecaminosa de Adão, a condenação. Por meio de Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, a condenação, né, do início, né, a essência do pecado, a luta agora, mas pela justificação em Cristo, ou seja, a justificação que produz como resultado a vida. Então, quero finalizar que o início dessa fala é consequência do pecado. E a consequência do pecado, ela gera morte, né? Morte espiritual. No caso, é hoje aquele que está na presença, né? O Espírito Santo sai dele. Mas se ele está com Cristo, né? Ou não estou falando de um pecado, porque a Bíblia diz: se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar, né? Mas a consequência do pecado gera morte. Espero que eu tenha colaborado, né? E agradeço. E agora passo a bola para meu irmão amigo Lucas. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Paz seja convosco. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Eu sei que o vídeo vai ser postado à tarde, mas eu não sei a hora que vocês vão assistir, né? Paz seja convosco, né? Saudade de vocês, meu povo. Não sei nem quando foi que eu assisti uma aula, mas Deus é bom. Até aqui tendo sustentado, né? Eu vou dar continuidade ao trabalho. Meu grupo ficou com as consequências do pecado, né? Marquinhos já introduziu o trabalho. Eu vou falar sobre a teologia histórica das consequências do pecado, né? E para começar, né, na história do cristianismo existem duas verdades, né? De forma geral existem duas verdades. A criação, o homem foi criado à imagem de Deus, né? E a segunda é a universalidade do pecado, né? Dentro dessas duas verdades, né, surge um debate, surgem questões, né, ideias, né, é, ideias que afetam a nossa ideia de Deus e as nossas responsabilidades para com Ele, né? Ideias como questões como Deus decretou de antemão o pecado de Adão,
Como o pecado foi transmitido às sucessivas gerações? Deus nos considera culpados pelo pecado de Adão? Essas questões, né, nós vamos ver aqui dentro, né, de cada teólogo, né, contemporâneo da época. Nós vamos falar um pouco, né, sobre vários teólogos aqui ao longo dessa apresentação. Então, essas questões elas vão ser diluídas aqui dentro dessa apresentação, né? Eu vou começar falando entre os pais da igreja, né? Existem duas vertentes, o lado oeste e o lado leste, né? Existe uma divergência entre a questão da universalidade e da transmissão de pecado, né? O lado oeste, né, representado por Tertuliano, né, do ano de 155 a 225, acreditava que a alma do filho era derivada dos pais, que é o traducianismo. Traducianismo, né? E que desde que Adão caiu, o pecado é transmitido automaticamente a todos. Tertuliano acreditava nisso, que o pecado era transmitido desde que Adão caiu, o pecado era transmitido automaticamente, né? Ele acreditava que o pecado era transmitido, né? A alma era derivado dos pais. Ele alegou que todas as almas estavam potencialmente presentes em Adão, né? Já no lado leste, o pensamento era um pouco diferente, né? Temos o exemplo de Clemente, o teólogo entre 150 e 215. Ele ensinou que o pecado é livre e pessoal, e ele pouco enfatizou a questão da unidade humana com o pecado de Adão. Ele pouco enfatizou isso. Já a Orígenes parecia um pouco indeciso em relação a essa questão, mas explicou que somos sujeitos à morte, não pela natureza herdada de Adão, mas por seguir o seu exemplo, né? No lado leste, nesse lado, não se ensinava que todas as almas estavam em Adão. Não se ensinava que todas as almas estavam em Adão, que é o traducianismo, né? Mas que a origem da alma acontece na concepção do corpo, o criacionismo. Resumindo, para resumir, no lado leste, né, há uma herança de corrupção, morte e debilitação moral. Mas não há uma doutrina desenvolvida da transmissão do pecado original ou culpa original. O segundo tópico fala sobre a controvérsia entre Pelágio e Agostinho, né, na questão da transmissão e a culpabilidade. Os dois eram contemporâneos, tanto Pelágio contra Agostinho, né, e eles levaram ao extremo as suas diferenças, né. Pelágio seguiu a mesma ideia do leste, de que cada alma passou a existir na sua concepção. Daí não participou do pecado de Adão e não nasce culpada. Ele acreditava nisso. E a transmissão das consequências do pecado é unicamente pelo meio ambiente caído e anti-Deus. Já Agostinho, ele se opôs totalmente a Pelágio em todos os pontos. Por quê? Porque ele era muito pessimista em relação à natureza humana e muito determinista em relação à salvação. Segundo o Agostinho, todos participaram do pecado original de Adão, seguindo o traducianismo do Oeste, né? O pecado e suas consequências, inclusive a culpabilidade de Adão, passam de pai para filho automaticamente, né? A gente vê aí que Pelágio, né, seguia a linha do leste, né, e Agostinho seguia a linha do oeste, né? São linhas totalmente opostas. Já no período de Agostinho aos reformadores, no tópico 3, surge o semi-pelagianismo, que é representado pelo John Cassian e Cirio de Alexandria, né? O semi-pelagiano defendiam a respeito da transmissão do pecado a ideia de que não estávamos em Adão quando ele pecou, mas o seu pecado causou uma corrupção na natureza humana,
que todos herdaram. Nós não estávamos em Adão quando ele pecou, mas o seu pecado causou uma corrupção da natureza humana que todos herdaram, né? É, e também eles acreditam que a vontade humana, ou seja, o livre-arbítrio, não é morta. Não é morta, mas é doente. Já no último tópico aqui, né, fala no tópico 4 fala na era dos reformadores. Né, basicamente fala sobre a questão da Igreja Católica, o contexto da Igreja Católica, que o contexto da Igreja Católica era de salvação pela Igreja e salvação pelas obras. Eles acreditavam que a salvação era através da Igreja Católica e pelas obras. Né? E a reforma afirmou a soberania absoluta de Deus para combater a soberania da Igreja Romana. Né? E a salvação pela graça através da fé, para combater a salvação pelas obras. Ou seja, a reforma ela fez oposição à Igreja Católica. Né? E para fazer isso, Lutero e Calvino voltaram às raízes de Agostinho, né? Compartilhando em geral a sua visão, a visão de Agostinho, e compartilhando em geral a sua visão da transmissão das consequências da queda do homem, herdando tanto o pecado quanto a culpa de Adão. Né? Eles se basearam nisso, Lutero e Calvino, né? Se basearam em Agostinho para argumentar as suas ideias. Né? Já Arminio ofereceu uma explicação mais moderada, admitindo a transmissão da corrupção. Ele admitiu a transmissão da corrupção do homem, mas não da culpa. Não da culpa. Né? Desde a época da reforma, há controvérsia sobre a transmissão das consequências do pecado. Continua basicamente nas mesmas linhas que começou. Né? Todos concordam que o pecado é realmente universal, mas não concordam que nós nascemos pecadores, culpados ou não. Né? É isso, né? Todos concordam que o pecado é universal, todos concordam que nós somos criados à imagem e semelhança à imagem de Deus, mas não concordam que nós nascemos pecadores, culpados ou não. Né? Resumindo tudo que eu falei, né? Basicamente, na história da teologia, como eu falei, havia vários conceitos opostos sobre a transmissão do pecado. Que nem eu falei, Agostinho ensinou que todos pecaram em Adão e nasceram culpados diante de Deus. Já Pelágio negava que o pecado fosse transmitido de pai para filho e atribuía o pecado à influência do meio. Né? Já os reformadores seguiam a mesma ideia de Agostinho, mas outros, como Arminio, ensinavam a transmissão da corrupção de Adão para o resto da humanidade, mas não da culpa. Né? É isso. Hein? Agora vou estar falando sobre o outro tópico. Então, dando continuidade, né, a gente vai falar de outro tópico, as consequências relacionadas do pecado. Né? Eu vou iniciar, Josevaldo vai dar continuidade a essa temática. Né? Segundo Gênesis, o ser humano foi feito para se relacionar com Deus, consigo mesmo e com a natureza. Né? E se nós tirarmos qualquer um desses elementos, a vida humana não é mais plena. Não se torna mais plena. Né? E as consequências do pecado, elas podem ser resumidas na quebra desses relacionamentos. Né? O relacionamento harmonioso que Adão e Eva gozavam em todos os níveis com Deus, com o outro, consigo mesmo e com a natureza, acabou se transformando em conflitos. Né? Conflito com Deus, conflito com os outros, conflito consigo mesmo e conflito com a natureza. Né? Eu vou falar agora sobre esse conflito com Deus. Então, as consequências relacionais do pecado. Né? Cria-se primeiro o primeiro conflito com Deus. Né? Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Que foi criado para ter um relacionamento próximo e íntimo com seu Criador. Né? E a prova
maior disso é que a palavra nos fala isso, né? Que o Senhor visitava Adão todos os dias, na viração do dia, e que tinha um relacionamento com ele, né? Que dá a entender que é um relacionamento diário, que era um relacionamento próximo, né? Muito próximo, muito íntimo, e né, que ele criou Adão com uma missão, né, de cuidar do jardim, né, cuidar do jardim, de regar, de plantar, né? É, mostra também que ele teve o interesse de aliviar a solidão do homem, né, criando Eva, né, que Adão se alegra com a criação de Eva, né? O Senhor também estabeleceu limites da questão da liberdade, né, que ele não poderia comer do fruto da árvore, né, do bem e do mal. Que mais que eu posso dizer? Deus proveu o alimento para ele também, né? O homem tinha um relacionamento perfeito com Deus até a queda, né? O homem tinha um livre-arbítrio, tinha o poder de escolha, até o homem comer do fruto da árvore que não podia comer, até a queda, né? E a gente vê isso, né? Quando o Senhor visita Adão, ele se esconde, né? E essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência do pecado, né? Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Ele tenta de todas as formas esconder o seu pecado, né? E a consequência do pecado, né, trouxe a morte física para o homem, e trouxe a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, né? Essa foi a maior perca que o homem teve, né? A questão da separação de Deus, o homem se manter distante de Deus e perder esse relacionamento, né, é a consequência do pecado. Perder esse relacionamento primordial, perder esse relacionamento que foi tremendo, né? Porque o Senhor visitava Adão todos os dias, né? E o visitou até quando ele pecou, né? Essa é a maior consequência, a perda desse relacionamento, né? Josevaldo vai estar dando continuidade aí, né? Na questão dos outros conflitos, né? Conflito com os outros, conflitos internos e conflitos com a natureza, né? É isso, gente. Olá, caros colegas, paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o vosso colega Josevaldo. E aí, como vão todos? Deixo para todos um abraço e vamos ao que interessa, né? Estamos aqui para apresentar o capítulo 8 e vamos falar um pouco sobre conflitos com os outros, a questão esqueci o tema, as consequências do pecado. Então, há o conflito com os outros dentro dessa consequência do conflito, né? Dessa consequência dos pecados. E como resultado da quebra de um relacionamento com Deus, logo apareceram os conflitos com os outros. Ou seja, quando houve o pecado entre Adão e Eva, que cometeram os dois, o relacionamento que era harmonioso, aberto, diretamente com Deus, foi interrompido. E também com eles também, né? Naquele momento ali, agora houve a ruptura de um relacionamento entre os dois também. E naquele momento agora passa um para o outro, ou seja, transferir o pecado para o outro. E tanto que neste momento eles passam a ser bombardeados por vários tipos de sentimentos, né? Sentimentos que antes sentimentos e emoções que eles nunca tinham sentido antes. E a partir de agora começaram a sentir vergonha, tristeza, tudo aquilo que eles não tinham sentido, eles passam a sentir dentro deste momento em que eles passam a estar vivendo no pecado. Então, quando foram confrontados por Deus, ainda não ficaram a se acusar, ainda ficaram a se acusar mutuamente e a competir entre si, ou seja,
a culpa é do outro, como acontece até hoje, nos dias de hoje, né? Se a pessoa peca, ela vai dizer, eu pequei, eu errei porque por causa de você, eu errei porque você me fez fazer isso. Então, da mesma forma que aconteceu com Adão, Eva também, para se defender, culpa a serpente, né? Então, sempre vai haver um culpado pelo pecado do outro. É o que acontece muito hoje em dia, nos nossos dias na igreja, né? Ô, irmão, por que você saiu da igreja? Ah, porque fulana falou mal de mim, porque fez isso contra mim. Então, sempre vai estar colocando, transferindo o seu pecado para o outro. A desculpa, né? Posteriormente, a liderança masculina, que deveria ser, vamos dizer assim, amorosa, que deveria ter mais, ela passa agora a ser, vamos dizer assim, uma dominação. A partir de agora, o homem passa a dominar a mulher. E o que a gente tem visto nos dias de hoje, em consequência do pecado, é o que mais a gente tem visto passar na televisão. Maridos que não aceitam, né? E terminam matando as suas esposas, porque não aceita o fim do relacionamento, ele acha que ele é dono da mulher. Tem pessoas que com um mês, às vezes com uma semana, já acha que já é dono da mulher, e quando a mulher tenta se desvencilhar, ali já termina matando. Ou seja, o próprio Deus disse que o desejo da mulher estaria agora submetido ao homem. E o que a gente mais vê hoje, nos dias de hoje, é isso, mostrando que, por mais que a pessoa esteja fora do padrão de Deus, o que foi determinado por Deus permanece, porque ele disse que a mulher estaria, o domínio da mulher, ou seja, o seu desejo estaria voltado para o homem. E mesmo que não seja casado diante de Deus, mas que esteja com parceiro, como é colocado lá, não estou defendendo nada de a questão de as pessoas estar vivendo em adultério ou vivendo em outras coisas lá, mas está colocando a sujeição ali nessa questão do pecado, né? Então, neste momento aí, entra um pecado em cima do outro aí. Mas aqui está falando exatamente sobre este conflito, mostrando sobre essa questão. Os problemas maiores da humanidade são consequências desse estranhamento entre pessoas, ou seja, a partir do momento em que houve esse estranhamento entre Eva e Adão, também houve também com seus próprios filhos, né? Com Caim e Abel, né? Quando Caim termina matando Abel porque não aceita ter sido rejeitado a sua oferta, e ali ele termina matando Caim, matando Abel, porque ele acha que a culpa é a de Abel por Deus não ter aceitado a oferta dele. Mas só que ele não olhou para o erro dele. Ele quis botar a culpa, ele transferiu o erro dele, ou seja, a culpa dele, para Abel. Então, da mesma forma, o que acontece hoje com a humanidade são as guerras, né? Então, vai falar sobre isso. As guerras, né? Um dia desse, eu não lembro direito qual foi o tempo, mas que fizeram uma charge com Maomé e que colocaram que Maomé era homossexual, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas eu sei que o Estado Islâmico entrou em conflito, pediu para que eles pedissem perdão, porque já estava confirmada uma guerra contra aquele chargista, sei lá como é que fala, que ele fez essa charge contra Maomé. E a partir daquele momento ali, enquanto ele não pediu perdão, o Estado Islâmico fez de tudo que ele pedisse perdão, porque ele ia entrar em guerra, ia começar já os homens-bombas, ia começar um conflito ali por causa disso. Então, a gente vê a questão das obras da carne, né, que é citada por Paulo, são 7 pecados interpessoais, que é problemas de lidar com o semelhante: o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, inveja. Então, em tudo isso, a gente vê a questão do pecado, entre o conflito com os outros. E também, a partir dessas consequências do pecado, há também
conflitos internos. Eles passaram a ter os conflitos internos. Então, a culpa causou estrago na vida do casal e a sua tentativa de cobrir com folhas dá uma pista de que havia uma mudança na estrutura interna, experimentando sentimentos confusos. Aqui vai falar exatamente sobre isso que eu falei. Remorso, vergonha, culpa, sentimentos estranhos para o casal, que antes eles nunca haviam sentido. Então, o que mostra exatamente um pouco de como foi que ele sentiu é exatamente o que Davi termina deixando escrito, né? O lamento de Davi após ele ser confrontado pelo pecado dele. Porque enquanto ele estava encobrindo, ele achava que estava tudo bem, mas depois que ele foi confrontado, ele passa ali verdadeiramente a sentir culpa do que ele fez de errado. E aí entra o quê? Ele fala: lava-me de toda a minha culpa, o meu pecado para sempre me persegue. Lava-me da culpa. É o Salmo 51. Meu Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então, é o que ele pede lá no Salmo 51, 10, porque ele precisava disso. Uma vez alienados dos propósitos de Deus para a nossa vida, podemos perder a razão de viver. Aqui está falando exatamente sobre isso. Quando se perde verdadeiramente a razão, o propósito de estar com Deus, não existe mais razão para se viver. Então, aqui, o que é colocado aqui exatamente fala sobre Salomão, que ele diz que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Porque ele vai descobrir, como aquela música que nós cantamos, né? Eu corri atrás do vento. E no livro de Eclesiastes ele vai falar sempre sobre isso. E o comentarista faz uma observação interessante. Ele diz que a vaidade é colocada exatamente como uma vida sem sentido. Ou seja, correu atrás de tantas coisas com essa pandemia, o que nós vemos nos dias de hoje, né? Quantas pessoas que diziam que as fábricas não podiam parar, que o funcionário não podia, se mesmo doente, tinha que estar trabalhando, e agora tudo parado por causa de uma pandemia. Então a gente vê o quanto tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. E perde o sentido, né? Então, a depressão é uma das causas que vai entrar nesses conflitos internos. Ou seja, há muitas pessoas que é diagnosticada não exatamente, aqui ele vai falar, ele não faz uma referência exatamente entre o pecado e a doença, mas sabemos que muitas pessoas hoje, algumas pessoas, não vou dizer todas, mas uma boa parte de pessoas que entram no estado de depressão algumas pessoas que cometeram o pecado, não conseguem confessar, não conseguem se libertar, aquilo causa uma tristeza profunda e termina até mesmo levando ao suicídio. E também a questão do câncer, né? A falta de perdão. Quando a pessoa não consegue perdoar o outro, quando a pessoa não consegue verdadeiramente ali sentir paz dentro de si, passa a se criar dentro dela vários tipos de enfermidades também. No corpo existem as dores fantasma, né? Que vai para médico, o médico faz ali ressonância, faz todo tipo de bateria de exame e não descobre nada. E o que falta nele ali verdadeiramente é espiritual. Conflitos com a natureza. A partir também as consequências do pecado, houve também esse conflito com a natureza, a ruptura. Então, o autor ele fala assim, que o efeito do pecado do casal, ele veio como um míssil mortal que fez bum, desgovernou tudo, destruiu, acabou com tudo. Ou seja, tudo que era antes harmonioso, acabou a harmonia. O leão antes vivia ali no pasto, né, junto com tudo, agora já não vive mais, não pode mais conviver. Nem com o humano, tem que viver enjaulado. Então, tudo isso por causa de quê? Em consequência do pecado. E aí, Romanos vai falar exatamente sobre isso. A natureza, Romanos 8, 19 ao 22. A natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada
será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores, como em dores de parto. Então, a gente vê a natureza sofrendo. E, mais uma vez, eu volto para a pandemia. Eu não lembro direito qual foi um vídeo que eu assisti, falando sobre a quarentena, falando sobre 40. Aí fala, o ano de 2020, 2020, 40. 40 é um número de Deus. Aí fala das pessoas que Moisés, quando estava ali no Egito, 40 anos passou no Egito, ali no Egito, 40 anos ali com Jetro ali aprendendo de Deus, 40 anos ali com o povo no deserto, aí vai falar os 40 anos, então fala em vários tempos de 40 dias, ou 40 anos, 40 tempos, que fala exatamente de Jesus, que depois que ele ressuscitou ainda ficou 40 dias aqui sobre a terra, e também isso mostra que a natureza ela está podendo respirar um pouco mais. A poluição deu pausa um pouco. Os rios deixaram de ser poluídos, o ar deixou de mais de ser poluído. As pessoas, por mais que estejam gente morrendo, que não é o que nós desejamos, mas a natureza agora está podendo está se fortalecendo um pouco mais. Então, em tudo a gente vê que a mão de Deus está perto, né? Ou seja, está cuidando de alguma coisa. E esse conflito com a natureza fez um boom, né? Este boom, ou seja, ele fala aqui a respeito de qual o objetivo de Deus criar uma tsunami. Qual o objetivo de Deus, vamos dizer assim, colocar um tornado, um furacão, ou fazer com que vulcões entrassem em erupção e matassem várias pessoas? Não era propósito de Deus que nada disso acontecesse. Mas por causa do pecado, a consequência do pecado, tudo isso veio acontecer. Imagine lá Adão e Eva no paraíso, de repente uma tsunami vir. Isso não era o propósito de Deus. Mas a consequência do pecado fez com que a natureza alterasse. A natureza ela ficasse, vamos dizer assim, doente também. Porque a natureza até agora, ela geme também pelo seu Criador. A transmissão das consequências do pecado. Então, aqui vai falar exatamente sobre o homem foi criado na imagem de Deus, a universalidade do pecado. E aqui vai falar entre Agostinho e... Vou ver o nome do outro, que eu esqueci agora. O Agostinho e... Ai, Jesus. Espera aí. Agostinho e... Mas eu vou ver aqui, eu vou achar logo o nome dele. Ele vai dar uma ideia de que o pecado, a consequência, Agostinho dá uma consequência, que o pecado de Adão é o que faz com que eu peque hoje. Ou seja, ele transfere a responsabilidade do meu pecado, ou seja, transfere a responsabilidade do meu pecado para Adão. Ou seja, quem pecou foi Adão. Se eu peco hoje, foi por causa do pecado de Adão. Ele não toma como resposta, naquele momento, exatamente como Deus diz. O pai não levará o pecado do filho, lá no livro de Ezequiel, nem o filho o pecado do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, cada um será responsável pelos seus próprios atos. Então, isso tira a questão da culpabilidade de dizer o pecado foi de Eva, o pecado foi de Adão. Se eu peco, o erro está lá atrás. Não. Ele disse que por isso que o livre-arbítrio foi dado a todos. Porque se hoje nós pecamos, é porque nós escolhemos pecar. E fala dessa transmissão de transferir, né? Sempre a questão do pecado. E esta oposição, vamos dizer assim, coloca aqui, a posição de Calvino, agora eu lembro o nome dele, de Calvino, ele dá rebate um pouco, e ele aceita um pouco essa questão da fala de Agostinho, mas rebate entre partes. Ou seja, mas o que é mais interessante aqui, que é inquestionável, que não podemos transferir o pecado para o outro. Porque se eu peco, não foi o outro que me pegou, me levou para pecar.
eu mesmo que quis pecar. Eu mesmo que acertei. Então, da mesma forma, eu não posso transferir o meu pecado para o outro. Então, ele fala dessa questão de imputar o pecado para outra pessoa, porque o pecado pertence a nós, no momento em que nós pecamos. Então, eu quero falar uma parte aqui interessante que eu achei, que fala do teólogo arminiano. Fala assim, a expressão depravação herdada aplica-se ao estado ou condição do homem por nascimento. O homem não é responsável pela natureza depravada com que nasce. Por isso, não tem nenhuma culpa. O homem não pode ser culpável pelo pecado inato com que vem a este mundo. Torna-se responsável somente depois que rejeita o remédio dado pelo sangue expiador. Desta maneira, ratificado o pecado como seu. Então, fala exatamente Agostinho vai falar exatamente sobre o pecado original, em que o pecado de Adão e Eva, todos nós herdamos, vamos colocar dessa forma. Mas uma criança, ela não pode ser levada ao pecado. Ou seja, a igreja levou muito a pé isso, tanto que até hoje batiza crianças, né? Ou seja, até pelo dinheiro, né? Claro, e uma forma de dizer que a criança, como pagã, se ela não for batizada, está condenada ao inferno. E a criança, ela não tem pecado. Por mais que ela esteja dentro desse pecado, vamos dizer assim, original, que foi o pecado de Adão e Eva, mesmo assim, a criança, enquanto inocente, ela não tem pecado nenhum. A partir do momento que ela tem consciência de pecado, sim, aí ela pode ser julgada. Mas a partir do momento que ela não sabe de nada, então ela é inocente. Concluindo, né? O pecado passou a todos inquestionável, mas qualquer entendimento da transmissão de pecado que nos culpa pelo pecado de Adão põe em dúvida a própria justiça de Deus. E igual perigoso, como Pelágio fala, subestimar a força da queda e o estrago que fez no homem e no universo. O ser humano não é mais basicamente bom, é capaz de maldade incalculável. Também não devemos confiar em nós mesmos. Sem a graça de Deus, somos capazes de qualquer maldade. Pai seja convosco.